Sermão do Monte é uma série que nós estamos fazendo, onde vamos estudar o capítulo 5, 6 e 7, tá? Do Evangelho de Mateus. Um outro nome também desse sermão do monte é contra a cultura. Esse sermão também é chamado de contra a cultura, né? Ou seja, é algo diferente do que o mundo é. Ele é chamado também de contra a cultura. E na semana passada nós falamos das bem-aventuranças, né? Quem veio aqui domingo passado deve ter ouvido aí sobre os pacificadores, os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, enfim. Nós falamos sobre as bem-aventuranças, né? Os felizes. E hoje, avançando, o sal da terra e a luz do mundo, né? Então o texto está no Data Show, é o capítulo 5, o verso 13, ali está até o 14, mas nós vamos até o 16. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, sal da terra e luz. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Metáforas, né? O que é uma metáfora? No dicionário, metáfora diz que é uma figura de linguagem. Por exemplo, passa um rapaz na porta da casa, aquela adolescente fala assim, mas que gatinho. Bom, ela não está dizendo que ele é um gato, é um animal, não é? Ela está dizendo que ele é um rapaz bonito, fofinho, bonitinho, encantador. Isso é metáfora, né? Isso é metáfora. E Jesus usou então a metáfora aqui. Ele usou o sal, a luz, a fim de explicar como que deveria ser o cristão na sociedade, no mundo. Ele usou essas duas metáforas inclusive domésticas. O que é domésticas? Coisas do nosso dia a dia, da nossa casa. O sal e a luz, né? Talvez quando Jesus era uma criança, na sua casa mesmo, a mãe dele usava o sal, né? Na casa dele tinha luz, talvez não a luz que a gente tem hoje, luz de LED, luz elétrica, não, talvez aquela luz no velador ainda, no azeite, né? Queimando o azeite ali, aquela luz ainda inicial, luz de velas. Mas é claro que essas coisas são muito práticas, são dois símbolos muito comuns, muito acessíveis. Talvez vocês todos aí, né, conhecem muito bem essas duas metáforas, sal e luz. Como é importante, né? O sal e a luz. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Como está o mundo? Como está o mundo? Essa foto aí é uma foto penso eu, não sei bem, mas eu queria colocar uma foto da cidade de Las Vegas. Lá onde tem os cassinos, as noites que não tem fim, prazeres de todos os tipos, desde que tiver dinheiro para fazer o que quiser. Billy Graham disse algo interessante sobre o seu país, Estados Unidos. Billy Graham disse assim, na realidade quem disse isso foi a esposa dele, a Ruth, mas depois ele citou também, a Ruth disse assim, se Deus não castigar os Estados Unidos, ele terá de pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Eu vou repetir, se Deus não castigar os Estados Unidos, Deus terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque o que se faz hoje, gente, em Las Vegas, passa muito do que praticavam em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, você deve lembrar bem, era aquela cidade onde a perversão atingiu o céu. Tão pervertida eram aquelas pessoas. E assim, hoje é nosso mundo. Nosso mundo, irmãos, está pervertido.
Desculpem falar disso, mas é verdade. A gente liga a televisão, a gente fica assustado. Assustado. Com a libertinagem. A gente vê muita coisa que a gente fala, não é possível que isso está passando na televisão 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, na hora do almoço. Não é possível que as pessoas não tenham mais o bom senso hoje do que é certo e o que é errado. Não é possível que os valores morais estão tão banalizados. Não é possível. A gente se sente assim meio um peixe fora do aquário. A gente se sente estranho nesse mundo. É muito, muito complicado. Determinadas letras de música, a gente vai em alguns lugares e tocando rádio, a gente ouve as letras, a gente fica dizendo, meu Deus, o que está ensinando? O que estão falando? O que estão aprovando? O que essas crianças estão cantando? Anitta, crianças com letras na boca e cantando aquelas letras sensuais, o clipe, imitando o clipe dela. Como estão esses valores? Como está o mundo? 1 João 5 fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso não é novo. Isso não é novo. Como seria esse mundo desde a antiguidade? Mas Jesus, ele disse assim, ele não falou assim, vocês devem ser, ele falou, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Irmãos, se não fossem os crentes, se não fossem os cristãos, esse mundo há muito já tinha se apodrecido. Se não fosse o sal da terra, a luz do mundo, se não fosse as pessoas que têm a palavra de Deus em suas mãos lutarem por uma sociedade melhor, por valores melhores, o que teria sido esse mundo? Nós vamos falar sobre essas duas metáforas hoje, o sal da terra e a luz do mundo, e como que nós somos nesse sentido, como nós podemos ser essas coisas. Sal da terra. Vamos começar lá no versículo de número 13, veja na sua Bíblia, vós sois os... Vamos ler juntos, só um versículo? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja bem, eu quero falar sobre duas características do sal. A primeira delas, o sal é um condimento. O que é um condimento? Desde a época de Cristo, o sal já era usado na alimentação, para temperar. Por isso que fala aqui no texto, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele não tiver sabor, o que fazer com ele? Vai ser pisado, não vai servir para nada. Então o sal, ele era usado na alimentação, no tempero. E Jesus disse então ali que nós somos o sal. Ou seja, você precisa, onde você estar, salgar, dar um tempero, dar sabor. Você precisa, onde você estar, melhorar aquele ambiente. Você precisa que aquele lugar que você trabalha, você estuda, que você, enfim, sua casa, que aquele lugar seja um lugar bom, que seja um lugar que tenha tempero, que seja sal. É a primeira característica do sal. A segunda característica, e eu quero me deter mais nessa, preservativo, no sentido de preservar, conservar. Olha, hoje em dia, pessoal, a gente não usa o sal mais como conservante. Nós temos geladeira em casa, nós temos outros métodos de embalagem a vácuo, nós temos muitos tipos de conservantes. Mas na época de Jesus não tinha nada disso, não tinha geladeira. Na época de Jesus não tinha embalagens a vácuo, não tinha muitos conservantes que hoje foram criados. Então, quando Jesus fala do sal, ele está dizendo que é aquilo que vai não evitar a deteriorização, a decomposição, a petrufação, para evitar. Você sabia que o sal, olha a questão aqui científica, o sal restringe o crescimento bacteriano nos alimentos. Ele conserva os alimentos por abaixamento de quantidade de moléculas livres de água. Mas as bactérias precisam de vapor de água para prosperar. Então o sal, ele inibe
E assim os alimentos que têm sal se mantêm por mais tempo preservados. Então, o que nós somos sal? Por que Jesus usou essa metáfora? Vocês são sal. Porque nós estamos, irmãos, além de dando tempero a esse mundo, nós estamos também preservando esse mundo da destruição. Os crentes, os cristãos, estão retardando esse processo. Eles estão evitando que isso ocorra mais rápido, talvez. Eles estão segurando as pontas, dizendo: vamos frear, porque do jeito que está indo, vai bater. Vamos frear, vamos mais devagar. É um freio moral. Esse mundo está se deteriorizando como um peixe, ou uma carne, ou qualquer alimento. E o cristão, ele está dizendo: vamos salgar, vamos manter os valores, vamos sustentar esse mundo pela palavra de Deus. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se você entende melhor. Uma roda de homens ou de mulheres, e o assunto na área sexual. Homens casados, na outra roda mulheres casadas, falando da mulher alheia ou do homem alheio, falando do decote da saia, falando de um caso que está tendo, e chega o crente, chega o cristão. A conversa para, muda de assunto, ficam constrangidos, porque chegou uma pessoa que não concorda com aquele tipo de conversa. Isso é preservar. Imagine se ali o cristão botasse mais fogo na conversa. Imagine um grupo de jovens indo para o cinema. Vamos assistir um filme. Chega lá no cinema, tem vários filmes passando. E dentre esses filmes, filme de terror. Está lá passando um filme lá. Sei lá, eu nem sei o nome de filme de terror. Fala o nome de filme de terror aí, gente. Jogos Mortais, né? Fala mais pesado aí, Terel. Mas... ninguém gosta de falar porque vai que me entreguei, né? Atividade paranormal, né? Premonição. É só capeta aparecendo, é só diabo, é gente morrendo, é só isso, né? Então, chega lá no cinema, vamos assistir um desses aí. Aí algum deles, o cristão, fala assim: cara, esse filme não é bom, né? Esse filme não é saudável, né? Esse filme aí vai encher nossa mente de diabo, capeta, morte, né, suicídio. Aí a turma diz: não, é verdade, vamos assistir outro. Graças a Deus, né? Alguém ali deu alerta. Alguém ali preservou. Até porque quando a gente assiste esses filmes, você está dando ibope. Você está dizendo: é bom, façam mais. Eu compro esse material, eu gosto desse material, eu consumo. Produzam mais. Você já percebeu que como tem filme de terror hoje passando? Já percebeu que antigamente filme de terror era muito difícil? Hoje, cada pouco no cartaz está filme de terror. Está aumentando isso, porque com certeza tem um grupo que consome essas coisas, né? Na realidade, irmão, só tem Big Brother na Globo porque o povo assiste. Só por isso, né? Então tem pessoas que consomem isso. Então isso é produzido, mais produção. Vamos lá, outro exemplo para a gente entender. Um casal está uma crise no casamento, e a mulher, então, numa conversa com a amiga, comenta com essa amiga do casamento. A amiga diz assim: separa, né? Para quê ficar junto? Você vai viver melhor solteira, você vai ser mais feliz solteira. Vamos fazer uma viagem junto, deixa os filhos aí na casa da sogra, vamos fazer viajar, vamos curtir. Olha o conselho, né? Separa. Aí, depois dessa conversa, ela encontra uma outra amiga no mercado, a outra amiga crente, cristã, e vem a mesma conversa, ela diz: olha, não separe, lute pela sua família, ore pelo seu casamento, invista nos seus filhos precisam de vocês juntos. O que é isso, irmão? Isso é preservar. Isso é ser sal da terra. Então, irmãos, eu estou pregando aqui, meu trabalho é mínimo. O trabalho de vocês é o trabalho dos bastidores, na fila do mercado, na fila do cinema, na roda de amigos.
É o trabalho que vocês realizam, que nós realizamos, não num templo, mas no nosso dia a dia. No nosso trabalho, preservando esse mundo. Talvez vamos falar aqui um pouco da ética. Eu já falei uma vez aqui, até mostrei um vídeo. Fizeram uma cena onde colocaram umas câmeras escondidas e precisava arrumar a geladeira. E foram lá e desligaram um pequeno fio da geladeira. Fizeram de propósito para ver a postura dos técnicos que iam lá arrumar a geladeira. E vem o primeiro candidato. Vira a geladeira, as câmeras estão filmando. A dona de casa sai da cena. Aí ele vê que tem só um fiozinho lá, desconectado. Conecta, funciona a geladeira, desliga o fio e dá o relatório para a dona de casa, diz, ó, o assunto é grave aqui, bem complicado de resolver, a peça é cara, R$400 para arrumar. Isso aí foi gravado, eu já mostrei esse vídeo aqui. E aí vem o segundo candidato. Chega na casa, vê o fio desconectado, conecta, chama a dona de casa e fala, olha, o serviço é simples aqui. Estava desconectado esse cabo. Vai me cobrar quanto? Vou cobrar a sua visita, R$50. Isso aí é ser sal da terra, né? Isso aí é ser sal da terra. Isso aí é mostrar os valores de caráter, integridade, honestidade, né? São valores importantes que nós estamos vendo aí na política, vendo nos noticiários, o mundo se deteriorizando na política também. Então, irmãos, essas situações que eu disse aqui nos mostram que nós podemos ser sal. Ser sal em casa, na oficina, no escritório, no trabalho e até mesmo como cidadão do nosso país. É ser sal da terra, é isso que é o sal. Agora veja bem, existe uma diferença entre mel e sal. Jesus não disse assim, vocês são o mel desse mundo. Ele não disse isso. O que é o mel? O mel, ele adoça. Ele açucara a boca. Mas, irmãos, Deus não é somente um Deus amoroso. Deus é um Deus de justiça. Existem duas faces de Deus, amor e justiça. Ele não tem palavras só de mel para nós. Muitas vezes Deus também nos dá palavras de sal. Você já entrou no mar com a pele machucada, ralada, caiu de bicicleta, ralou toda a perna e entrou no mar? Arde. Mas cura. O sal arde. Jesus disse que nós somos o sal. Muitas vezes, as nossas palavras são até duras. Mas são palavras da palavra. São palavras que orientam, que fortalecem, palavras que corrigem se necessário. Nós não fomos chamados somente para ser mel, só para adocicar. Muitas vezes é necessário também salgar, alertar, corrigir, disciplinar. A Bíblia diz, assim como um pai disciplina os seus filhos, assim Deus disciplina o que ama. Às vezes Deus também nos dá palavras de sal, amargas em nossa vida. Mas vamos para a segunda metáfora dessa noite, a luz do mundo. Veja na sua Bíblia aí o verso 14. O verso 14 e 15, vamos ler juntos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha, Jesus apresentou aqui a segunda metáfora. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Vamos pensar sobre a luz, irmãos? Vamos pensar sobre a luz? Talvez aqui tenha pessoas que têm o hábito de dormir em completa escuridão no seu quarto. Completa escuridão. Gostam assim. Nenhuma luz. Tem outros que já gostam de ter uma luz. Um abajur, uma luz no corredor, ou a luz do ar-condicionado ligada. Tem outros que já querem um completo breu, escuro.
Talvez você que gosta de dormir na escuridão, você já acordou naquela escuridão à noite e não sabia nem onde estava, não sabia nem onde pisava, tentou achar o celular, não encontrou. É uma sensação horrível. Ainda bem que tem o celular hoje, né? Pega o celular e já acende a luz. Mas você acorda naquela escuridão, você fica sem chão, sem norte. Você sai chutando a parede, sai chutando a cama. Aí quando chuta, sabe aquele dedinho do pé, o menorzinho, quando você chuta ele, bem no cantinho? Você fala, existe esse dedo no pé? A luz, como a luz é importante. A luz, irmãos, ela está no sítio, está na fazenda, até quando acaba a luz, tem uma lamparina, tem uma luz de vela, nem que seja a luz do luar. A luz é importante. Jesus ele fala aqui que ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo do cesto. Isso está na linguagem, nova tradução, linguagem de hoje, o verso 15. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do cesto. Imagina você acender uma vela, coloca um cesto em cima, ninguém vai fazer isso. Jesus disse isso. Jesus também disse que ninguém vai construir uma cidade sobre o vale. Não, mas construir uma cidade no monte. Está lá no versículo 15, 16 ali. Para que todo mundo veja aquela luz daquela cidade. Assim, irmãos, é a nossa vida. A luz. Nós temos que ter luz. A luz é tão importante. E eu pergunto, luz ou trevas? Luz ou trevas? Qual que é o objetivo da luz, irmãos? O que ela faz? Ela dissipa as trevas. Ela vai iluminando, iluminando, iluminando. Já viu? Imagine um carro. Você já dirigiu à noite no seu veículo e de repente se apaga o farol? Já fez essa experiência? Não faça. Depois você vai bater o carro e vai dizer que foi minha culpa. Você não enxerga nada. Eu já fiz essa experiência, é horrível. Você está numa noite escura, viajando, uma estrada longa, você desliga a luz. Se você não tiver nenhuma luz em volta, você não vê nada na estrada. Breu total. A luz, ela vai dissipando as trevas. A luz, ela vai clareando, vai jogando luz na escuridão. A luz vai entrando nos lugares, iluminando. E assim, irmãos, a vida cristã, existem os filhos da luz e os filhos das trevas, infelizmente. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem aquele que veio para matar, roubar e destruir. E existe aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Os filhos das trevas são pessoas que estão tão escravas do pecado que elas fazem os seus pecados no escuro. Elas se escondem. A vida delas é uma vida da noite. É uma vida da escuridão. É uma vida para ninguém ficar sabendo, para ninguém ver. São filhos das trevas. Existe um versículo que eu acho muito forte na Bíblia, em Timóteo 5:24, que fala que os pecados de alguns homens são notórios, ao passo que de outros só se manifestam mais tarde. Vou repetir. Há pecados de alguns que são notórios, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, fazem nas trevas os seus pecados, escondem. Mas Jesus também disse que não há nada oculto que não venha a ser manifestado, nem escondido que não venha a ser revelado. Precisamos pensar se nós somos filhos da luz ou filhos das trevas. Se nós amamos mais o dia do que a noite, ou mais a noite do que o dia. Se nós gostamos de lugares escuros para que ninguém veja onde estamos. E Jesus continua. Jesus continua dizendo, eu acho que eu pulei essa parte aqui, das suas boas obras. Leia comigo o verso 16 da sua Bíblia.
verso 16, veja aí, vamos ler juntos? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O título que era para estar aí no Data Show, eu acho que eu pulei esse slide, era Boas Obras. Boas obras. O que está dizendo? O que é boas obras? Boas obras é o que o cristão faz no seu dia a dia. É as boas obras. É as suas conversas, as suas atitudes, seus relacionamentos. Essas são as boas obras. E assim também com o sal. O sal e assim também com a luz. Se o sal perder o sabor, não serve para nada. Se a luz estiver embaixo do cesto, não serve para nada. E se você não der boas obras, também não serve para nada. Vou repetir. Se o sal perder o sabor, não serve para nada. Se a luz estiver embaixo do cesto, não serve para nada. E se o cristão não der boas obras, ele também não serve para nada. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. E a pergunta que eu faço para vocês aqui nessa noite, para mim, nós temos permitido que a luz de Cristo brilhe em nós? As pessoas têm visto a luz de Cristo em nós? As pessoas, quando passam por nós, nós somos como aquela cidade em cima do monte, brilhando? Ou como aquela luz embaixo do cesto? Nós somos como aquele sal que dá um bom tempero e que preserva da corrupção, ou se nós somos aquele sal que não serve para nada, já perdeu o sabor? A Bíblia diz que as pessoas vão glorificar a Deus. Ou seja, nós vamos evangelizar, nós vamos levar pessoas a Cristo, nós vamos ser um testemunho da palavra de Deus quando elas verem as nossas boas obras. Porque a luz não é minha, nem sua, a luz é dele. É ele que está em nós, é ele que brilha a sua luz. De modo assim que eles louvarão, não a lâmpada, não eu, não você, mas a luz. Nós somos simples servos. Por isso eu digo aqui, agora está o tópico certo. Deixe brilhar a sua luz. Ei, cristão, deixe a sua luz brilhar. Esse mundo precisa de você, precisa de mim. Vamos deixar brilhar essa luz. Será que as pessoas que convivem conosco percebem essa luz em nós? Será que alguém vai nos abordar e dizer: ei, o que é que tem diferente em você? Por que você age tão diferente nesses momentos da sua vida? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. E eu estou encerrando. Eu trouxe aqui para vocês um dado histórico. Uma lâmpada antiga. Eu vou ler lá. A iluminação das casas na época de Jesus era provida pela lamparina de azeite. Uma lamparina tinha 2 orifícios, um para pavio e outro para o azeite. Essa consistia originalmente de um pires de louça de barro aberto, contendo óleo de oliva. Quando o azeite começava a acabar, o pavio não iluminava mais e a lâmpada precisava ser cheia novamente. Quanto mais alta a lâmpada, tanto melhor a iluminação. Na época de Jesus, o que usava era isso aí. Era o pavio e o azeite. Quem que é o azeite? O azeite é Deus, irmãos. É o Espírito Santo. Nós somos o pavio. Nós somos o pavio que, ungido pelo azeite, cheio, encharcado de azeite, podemos brilhar. Podemos trazer a luz. Isso passa por uma relação com Deus. De oração,
de leitura da palavra, de santificação. Para que essa luz brilhe, vocês devem lembrar daquela parábola das 10 virgens, onde fala que algumas delas não tinham azeite, tinha acabado o azeite. É triste quando acaba o azeite em nossa vida. Quando acaba o azeite em nossa vida, irmãos, a gente não tem vontade mais de orar, de dar um bom testemunho, de nos dedicar a Cristo, de nos consagrar. A gente não tem vontade mais. Mas sempre lembrando que o azeite é Cristo, é o Espírito Santo, é Deus, e nós somos o pavio. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar o Sermão do Monte. Vamos falar sobre reconciliação, Mateus 5, 21 a 26. Vamos encerrar aqui, o pessoal do louvor.